Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 2, e diz assim: A terra está coberta de trevas, e os povos vivem na escuridão. Mas o Senhor está sobre você, brilhante como o sol. A sua glória se vê acima de você. Deus estava dizendo ao povo de Israel: o mundo está em trevas, mas vocês não. Sobre vocês sempre estará a luz do Senhor, e a sua glória é vista acima de vocês. Por isso que Jesus, quando chegou aqui, ele disse que nós seríamos a luz do mundo. Mateus 5,14. Por isso, não devemos ter medo das trevas, por mais que neste mundo as trevas seja a maioria. Mesmo assim, não devemos ter medo imaginando que elas virão sobre nós. Pois se você é luz, onde chegar, essas trevas fugirão de você. Pois nunca haverá sociedade das trevas com a luz, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. E por isso, essas trevas sempre baterão em retirada quando o povo iluminado chegar. Devido ao pecado, o natural agora é que o mundo esteja em trevas e confusão. E o pior, os pecadores, eles amam as trevas, pois elas encobrem os seus erros. Como diz lá em João, capítulo 3, versículo 19 e 20. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por isso que o mundo foge de todo o cristão que é luz. Ele muitas vezes despreza, solta piadinhas, tenta diminuir o cristão, porque ele não quer que a luz do cristão ilumine a sua vida e mostre o quanto ele está errado. Então, ele foge da luz, ele não quer se aproximar da luz, ele não quer conversa com o crente, ele não quer saber de igreja, ele foge para que os seus pecados não sejam revelados pela luz de Deus. O povo de Deus ilumina este mundo, testemunhando que suas obras são feitas por Deus e para a glória de Deus. Por isso que Jesus disse que não poderia nos acender e colocar debaixo de uma cama ou escondido em algum lugar, mas assim como as cidades são vistas de longe por sua luz, nós os cristãos, também iluminaríamos o mundo. E o interessante é que quando a gente aparece, quando a nossa luz ilumina o ambiente, na verdade, quem está iluminando é Deus. E o testemunho é de Deus. Quando as pessoas olham para nós com todas as nossas fraquezas, debilitações, todos os problemas que nós temos, a vida difícil que passamos, e eles conseguem ver a luz de Jesus em nós, eles glorificam a Deus. Eles chegam à conclusão que somente Deus poderia nos dar este rosto iluminado, porque nós mesmos temos motivos para estarmos escondidos. Então, todas as vezes que você aparece, na verdade, quem aparece é Deus. Como a lua, nós só refletimos a luz do sol, no caso, o sol da justiça. Lá em João 3,21 diz isso,
Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Lembra do povo de Israel no Egito? Quando veio a praga da escuridão, que os egípcios não conseguiam se levantar de tão escuro que era aquele momento. Eles não conseguiam enxergar um palmo adiante de si. E eles ficaram quietos no lugar onde estavam, porque eles não conseguiam se movimentar. Enquanto os egípcios estavam em trevas, o povo de Deus tinha luz. E isso testemunhava sobre quem? Sobre Deus. Quem está do lado de Deus sempre terá uma vida iluminada. Enquanto o exército egípcio perseguia o povo de Israel, uma nuvem se colocou entre os dois exércitos. Essa nuvem trazia escuridão para o exército egípcio, enquanto do outro lado ela iluminava o caminho do povo de Deus. E isso testemunhava sobre quem? Sobre Deus, aquele que ilumina os nossos caminhos. Estar na presença do Senhor iluminava o rosto de Moisés. E isso dava testemunho de quem? De Moisés? Não. Testemunhava de que, pelo fato de Moisés ter ido à presença do Senhor, é que o seu rosto iluminou. Então, até mesmo o rosto iluminado de Moisés testemunhava que ele esteve na presença do Deus que ilumina a nossa vida. Testemunhar de Jesus iluminava o rosto de Estevão e ele tinha um semblante como de um anjo. Atos 6, versículo 15. Quando testemunhamos de Jesus, o nosso rosto brilha, as pessoas percebem que estamos falando daquilo que está cheio o nosso coração, por isso o nosso rosto fica iluminado. Como as virgens prudentes, nós precisamos ter a luz e ser a luz que ilumina o caminho do noivo. Isso mesmo. Por isso nós precisamos do azeite e do Espírito Santo para nos manter iluminados e com essa função de iluminar. Então todos esses exemplos testemunham sobre o Pai, que nos oferece esta luz e nos transforma em luz. Afinal de contas, o nosso Deus é o Pai das luzes, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Portanto, não existe cristão na escuridão. Pelo contrário, nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora, uma vida dupla na obscuridade, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, denuncia e testemunha que nós estamos longe de Deus. Portanto, seja luz, assim como Jesus e como nosso Deus que habita na luz inacessível. Mas use também de misericórdia para com os que estão nas trevas. Você não precisa sentar na roda dos escarnecedores, mas você pode iluminá-los com sua vida santa. É certo que somos apenas pequenas luzes. É certo que somos como pequenas luzes. Precisamos do azeite e do Espírito para permanecermos acesos. Mas chegará um dia em que nunca mais se porá o nosso sol, nem a tua lua minguará,
porque o Senhor será a tua luz perpetuamente. E os dias do teu luto findarão. Isaías 60, versículo 20. Enquanto Jesus não volta, enquanto o nosso Deus não estabelece o seu mundo, não estabelece o seu reino aqui, nós seremos a luz que esse mundo precisa, porque nós estamos apontando para uma luz maior que está por vir e iluminará esse mundo. E nós não precisaremos mais do brilho do sol, nem da lua, porque o nosso Deus iluminará toda a cidade santa. Mas enquanto esse dia não vem, que você seja um ponto de luz na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho. Não se envolva com as trevas. Seja luz e coloque as trevas para fugir diante de você. Em todo ambiente pesado, escuro que você chegar, que você faça a diferença. Que as pessoas sintam o prazer de ter alguém iluminado do seu lado. Que elas recorram a você quando elas estiverem em confusão, quando elas não souberem que decisão tomar, qual passo a dar, qual caminho a seguir, que elas consultem você por ser uma pessoa iluminada. Que você seja luz na tua família. Que nenhum ponto de treva esteja na tua vida. Que tudo seja esclarecido com a tua presença. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para continuarmos sendo luz, pelo menos no nosso mundo, na nossa casa. Deus querido, Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. E agora, iluminados pelo Senhor, nós podemos refletir essa luz, até mesmo quando estamos calados, até mesmo pelo nosso comportamento, nós conseguimos brilhar pelo Senhor e através do Senhor. Nesse mundo de trevas, mesmo que sejamos um vagalume, nós faremos uma diferença. Todos notarão a nossa vida santa e brilhante. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos a luz que a nossa família precisa, que possamos iluminar o caminho de muitas pessoas que andam tateando sem saber para onde ir. Que a gente ofereça essa claridade que muitos estão procurando porque não aguentam mais viver neste mundo tenebroso. Ajuda o teu povo, Senhor Deus, espalhado pela face da terra, a iluminar vidas e encher o coração das pessoas de esperança numa vida eterna e iluminada. Já já estaremos no lugar onde é luz pura, onde as ruas de ouro refletem o teu brilho, onde o mar de cristal brilha de forma esplendorosa, onde os nossos muros serão brilhantes de joias raras, onde receberemos coroas iluminadas por pedras preciosas. Obrigado, Senhor. Um dia o Senhor iluminou a nossa vida, nos tirou das trevas, da ignorância e nos levou para a Tua verdade, e a Tua palavra iluminou a nossa vida e nos deu um novo sentido e um novo rumo. Assim como o Senhor transformou a nossa vida, queremos ser agentes de transformação também, levando essa mensagem ao mundo. Hoje é um ótimo dia para brilharmos. Ajuda-nos, Senhor Deus. Vem conosco, Espírito Santo. Vamos iluminar algumas pessoas hoje. Vamos iluminar alguns ambientes hoje.
queremos chegar ao final do dia colecionando frases de pessoas que nos disseram: você é a luz da minha vida. Você é a luz que eu precisava. Você iluminou a minha vida. Que colecionemos esses testemunhos para a tua honra e tua glória. Que teu nome seja exaltado sempre, através da nossa vida. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.